O Reino Unido se destaca como uma das principais economias do mundo, tendo desempenhado um papel crucial na liderança da Revolução Industrial, que essencialmente nos catapultou para a era moderna. Mas, ao nos depararmos com os desafios econômicos que temos pela frente, é desanimador enfrentar a diminuição da influência da economia do Reino Unido, juntamente com as turbulências sociais, políticas e financeiras que isso acarreta. Esse declínio não é inevitável. Veja bem, quando uma economia está prosperando, sua moeda se mantém forte, atraindo investimentos, e pegar empréstimos se torna barato. Além disso, há estabilidade política, permitindo estratégias econômicas de longo prazo em vez de sermos empurrados por ciclos eleitorais de curto prazo. No entanto, quando uma economia estagna ou encolhe, a moeda perde valor, pegar empréstimos se torna um desafio, os investidores se afastam e os formuladores de políticas recorrem a fazer grandes promessas para apaziguar os eleitores descontentes. Infelizmente, essa é a situação que estamos enfrentando no Reino Unido hoje. Antigamente uma potência global, a influência do Reino Unido diminuiu, com sua economia agora fortemente dependente de algumas indústrias que não necessariamente se beneficiam. Estamos lidando com questões urgentes como pobreza e disparidades regionais gritantes. O verdadeiro estado da economia do Reino Unido muitas vezes é minimizado porque estamos testemunhando uma história de duas economias. Enquanto Londres desfruta de riqueza extrema, o resto do país fica para trás, preso em declínio econômico. É verdade que, no papel, pode parecer uma situação mediana, mas na realidade, a maioria dos britânicos está vendo seus padrões de vida regredirem. E se os formuladores de políticas não sentirem a pressão para reverter essa tendência, apenas irá agravar a divisão, beneficiando aqueles nas indústrias globais de Londres enquanto deixam o restante à própria sorte. Então, por que essa queda repentina após séculos de prosperidade? Será que o crescimento de Londres veio à custa do resto do país? Um dos maiores problemas é a crise de confiança. Confiança pode parecer um conceito nebuloso, mas possui um peso imenso em nossa análise das economias nacionais, razão pela qual é um fator-chave em nossas análises e classificações. Uma vez que a confiança é abalada, as repercussões são palpáveis. A trajetória econômica do Reino Unido tem sido em declínio desde o seu auge como uma potência colonial global. No entanto, as sementes de seus atuais problemas econômicos foram sem dúvida plantadas em 16 de setembro de 1992, famosamente apelidada de Quarta-feira Negra. Antes desse evento fatídico, o Reino Unido, apesar de suas imperfeições, desfrutava de uma reputação como uma das economias mais estáveis e confiáveis do mundo para gerenciar comércio, finanças e investimentos. A libra esterlina mantinha sua posição como a segunda moeda mais utilizada do mundo, renomada por sua confiabilidade, uma frase que pode soar familiar para a geração mais velha, mesmo que pareça arcaica hoje em dia. 2 anos antes da Quarta-feira Negra, o Reino Unido entrou em um acordo chamado Mecanismo de Taxas de Câmbio, CRM, semelhante a uma versão inicial do euro. A essência deste pacto era vincular as principais moedas europeias a uma faixa de taxa de câmbio pré-determinada. Se a taxa de câmbio entre dois países membros se desviasse muito para cima ou para baixo, seus bancos centrais tinham que intervir para realinhá-la, uma empreitada custosa. Consequentemente, todos os bancos centrais participantes tinham que acumular reservas das moedas uns dos outros para facilitar essas intervenções. Em teoria, o ERM não era tão absurdo quanto pode parecer. Ao regular as taxas de câmbio, visava mitigar os riscos de câmbio para empresas envolvidas no comércio e investimento transfronteiriços. Imagine uma empresa francesa investindo em um empreendimento italiano, apenas para a lira italiana despencar em valor, anulando quaisquer ganhos. O ERM buscava prevenir tais cenários, promovendo interações transfronteiriças mais suaves entre as principais economias da Europa. Curiosamente, o Reino Unido inicialmente hesitou em aderir a essa iniciativa quando foi introduzida pela Comunidade Econômica Europeia, precursora da União Europeia, lá em 1979. Demorou bons 11 anos para o Reino Unido entrar no trem do Mecanismo de Taxas de Câmbio, CRM. Por que a demora? Bem, houve algumas disputas políticas dentro do país sobre os prós e contras de vincularem diretamente sua moeda global mais robusta ao restante da Europa. A timing em 1990, no entanto, não poderia ter sido pior.
coincidiu com o colapso da União Soviética e a reunificação da Alemanha Oriental e Ocidental, eventos aparentemente não relacionados, mas acompanhe-me. A Alemanha Oriental, um ex-satélite soviético, ficou muito atrás do Ocidente em termos de desenvolvimento econômico. Então, quando a Alemanha unificou, enfrentou a monumental tarefa de tirar milhões da pobreza, modernizar indústrias ultrapassadas e fortalecer a infraestrutura, tudo sem arruinar a próspera economia ocidental. Para lidar com isso, a Alemanha optou por uma estratégia não convencional de aumentar as taxas de juros. Por quê? Bem, para atrair investidores estrangeiros com a promessa de retornos suculentos, que a Alemanha poderia então canalizar para seus esforços de revitalização no leste. Tipicamente, os governos reduziriam as taxas de juros para impulsionar a atividade econômica. Mas a Alemanha temia o espectro da inflação, marcada como estava pelo pesadelo da hiperinflação entre as guerras mundiais. Então, altas taxas de juros eram a solução, atraindo investidores de todo o mundo, incluindo os do Reino Unido, que viam retornos melhores na Alemanha do que em casa. Com as moedas vinculadas sob o ERM, parecia não haver risco. No entanto, essa configuração fez com que a libra esterlina enfraquecesse e o marco alemão se fortalecesse. As mãos do Reino Unido estavam atadas, não podia deixar a libra despencar devido às regras do ERM. Medidas desesperadas se seguiram em vendas maciças de moeda para sustentar a libra e aumentos nas taxas de juros em um momento em que a economia do Reino Unido já estava lutando. Investidores, sentindo problemas, despejaram mais dinheiro em marcos alemães, antecipando uma correção de mercado. Certamente, o ERM acabou por colapsar. As tentativas frenéticas do Banco da Inglaterra de estabilizar a taxa de câmbio estrangeira fracassaram espetacularmente. As taxas de juros oscilaram de 10% para 15% em um único dia, antes de admitir a derrota e se estabelecer em 12%. A dor a curto prazo se espalhou pela Europa, mas o verdadeiro dano foi a longo prazo. O debacle lançou dúvidas sobre a destreza econômica do Reino Unido. Golpes subsequentes da crise financeira global, de GFC, da crise na zona do euro e da confusa saga do Brexit apenas aprofundaram a incerteza. Hoje, o Reino Unido parece ser mais conhecido por sua porta giratória de primeiros-ministros. O resultado? Bem, a incerteza agora paira sobre o futuro do Reino Unido. Isso torna investir, fazer acordos comerciais ou se envolver em qualquer tipo de negócio com o país uma empreitada arriscada, dada a sua consistência em declínio, bem diferente de sua reputação antes confiável. É verdade que o Reino Unido ainda está muito à frente de lugares como a Somália em termos de estabilidade, mas tudo é relativo. O Reino Unido se tornou excessivamente dependente de seu setor financeiro, especialmente em Londres. Embora isso tenha fortalecido a economia da capital, os benefícios não chegaram ao restante da nação. Ao contrário de Nova York, onde os investimentos financeiros muitas vezes impulsionam empreendimentos domésticos, o dinheiro de Londres tende a desaparecer em investimentos globais opacos, beneficiando apenas alguns poucos. Apesar de ser o segundo maior centro financeiro do mundo, as atividades financeiras de Londres muitas vezes fazem mais mal do que bem para a economia mais ampla do Reino Unido. Quanto à libra esterlina, ela tem apresentado um lento declínio em comparação com outras moedas ao longo do último século, mas é discutivelmente ainda supervalorizada devido ao seu uso pesado nas transações financeiras de Londres. Isso, somado à saída do Reino Unido da União Europeia, prejudicou as indústrias domésticas, tornando mais difícil para elas competir globalmente. O que é pior, a paisagem industrial pioneira do Reino Unido agora enfrenta infraestrutura envelhecida, educação deficiente e subutilização de tecnologia. Isso diminui a produtividade e a competitividade global, deixando os trabalhadores do Reino Unido atrás de seus colegas em países como Estados Unidos, Canadá e Austrália. Consequentemente, o Reino Unido testemunha um fenômeno peculiar, um fluxo de migrantes em busca de melhores perspectivas, ao lado de uma saída de trabalhadores qualificados em busca de pastagens mais verdes em outros lugares. Esse influxo e êxodo têm implicações, embora o Reino Unido ainda atraia mais pessoas do que perde, o êxodo de cérebros é real, com uma saída constante de trabalhadores qualificados desde 2007. Se essa tendência persistir, o Reino Unido enfrentará uma população em declínio, desprovida de sua força de trabalho mais produtiva.
Tal pessimismo tornou o Reino Unido um destino de investimento menos atraente, exacerbando seus problemas econômicos. Ao contrário de países como o Japão, que dependem de investimentos domésticos para compensar a dívida nacional, os ricos residentes do Reino Unido optam por investir em outros lugares, evitando o futuro incerto de sua terra natal. A lacuna entre saídas e entradas de investimentos estrangeiros no Reino Unido está em seu nível mais alto desde a GFC. Essas não são apenas divagações teóricas, elas têm impactos tangíveis, alimentando a pobreza regional à medida que mais britânicos lutam para sobreviver. Infelizmente, se esses problemas persistirem, eles provavelmente se agravarão, semelhante ao tumulto de 1992. Obrigado por assistir, parceiro. Até mais.